Aí pessoal, a gente está começando um curso novo agora, Física 3, que envolve eletromagnetismo, e eu queria falar um pouquinho para vocês sobre eletromagnetismo, né? O que é o eletromagnetismo e no que a gente vai usar isso. Bom, o eletromagnetismo é a parte da física que trata tanto de forças elétricas quanto magnéticas, né? Uma força elétrica é uma força que uma carga exerce em outra. Então a gente tem uma carga elétrica aqui e ela tem um campo elétrico ao redor dela. Aqui eu vou desenhar por vetores aqui, setinhas. Ela tem um campo ao redor dela que interage com outras cargas. Então se eu tiver uma outra carga aqui, essa carga vai sentir o campo dessa carga aqui e vai ser atraída ou repelida, né? E as cargas elétricas, elas se atraem quando elas são opostas ou se repelem quando elas são iguais, tá? E a parte de magnetismo é muito parecida, né? O campo magnético, ele também tem isso de atrair polos magnéticos opostos. E se a gente for pensar, a parte elétrica e a parte magnética, elas são muito parecidas. E isso não é por acaso, né? Se eu começar a mexer uma carga elétrica, a outra carga vai sentir um campo elétrico que está variando com o tempo. E a variação de um campo elétrico nada mais é do que um campo magnético. E a gente vê isso na prática em geradores de energia, né? Que você tem, por exemplo, numa roda d'água, você tem uma parte da roda d'água sendo girada pela força da água. E aí dentro você tem um motor que nada mais é do que um ímã que está sendo girado, e você tem bobinas em volta desse ímã que vão sentir um campo magnético variando, e a variação do campo magnético faz com que as cargas naquelas bobinas comecem a se mover, e aí quando você tem uma carga se movendo, você tem corrente elétrica, tá? Então você consegue usar o campo magnético para gerar corrente elétrica. E bom, então existe essa relação entre um campo magnético e um campo elétrico. Na verdade, se você tiver uma carga parada, e aí que entra a física de verdade, né? A gente vai pensar em termos de relatividade, mas não necessariamente a relatividade do Einstein, qualquer relatividade. Você tem um observador que está vendo essa carga aqui parada, né? Então tem uma pessoinha aqui e ela está segurando uma bússola, vamos assim dizer. E também um medidor de campo elétrico. E aí ela vai medir esse campo elétrico aqui e vai falar, tem uma carga aqui parada. E aí você tem outra pessoa aqui correndo. E essa pessoa que está correndo aqui também está segurando uma bússola. E do referencial dessa pessoa, ela está parada e o que está se movendo é a carga. Então ela vê uma carga vindo nessa direção. E se ela vê uma carga em movimento, ela está vendo um campo magnético, ok? E ela vai falar, a bússola dela vai apontar aqui para o campo magnético que essa carga em movimento gerou. Então, quer dizer, é a mesma carga que para esse observador está parada, para esse observador está em movimento, para esse observador ele está medindo um campo elétrico, somente, não está medindo nenhum campo magnético. Esse cara aqui vai ver um campo elétrico, mas vai ver também um campo magnético. Então, depende do movimento do observador com relação à carga, a gente vai medir campo elétrico ou campo magnético, ok? Então, o campo elétrico e o campo magnético eles estão intrinsecamente relacionados, e os dois são tão importantes para a engenharia que existe uma parte da engenharia que chama engenharia elétrica, né? Que é só para estudar eletromagnetismo. Estudar e manipular, né? Você consegue manipular as cargas elétricas para gerar corrente, gerar eletricidade, e disso vem tudo que a gente tem hoje em dia, né? Bom, e o que é um campo magnético, um campo elétrico? Um campo é uma coisa que não está na carga em si, mas está no meio. E não é muito diferente de um campo gravitacional. Por exemplo, imagina que eu tenho uma partícula aqui e uma outra, pode ser a Terra. Eu tenho a Terra aqui
e eu tenho a Lua girando em volta da Terra, certo? Essa Lua, ela sofre uma força na direção da Terra. Lógico que a Terra sofre uma força na direção da Lua, só que essa força que a Terra sente, dada a massa da Terra, ela é muito pequena comparado com a força que a Lua sente dada a massa da Lua. Tá? É a mesma coisa que pensar a Terra move um grão em direção a ela, mas um grão não vai mover a Terra em direção a ele, porque precisa de muita força para mover a Terra, ok? Mas a Terra gira em torno do Sol, que é ainda maior do que ela, muitas vezes maior do que ela. Bom, enfim, aí a gente tem a Lua sendo atraída para a Terra e a Terra sendo atraída para a Lua. E onde é que está essa força? Essa força gravitacional, ela está na Lua? Se eu tirar a Lua daqui, essa força deixa de existir? Existe uma energia, né, que mantém esse sistema aqui, e essa energia ela está distribuída em todo lugar, e isso é o campo, né? Tem um exemplo que o pessoal gosta de usar quando vai ensinar relatividade, que é pensar numa cama elástica. Se tem uma cama elástica sem nenhum corpo nela, ela está esticada. A partir do momento que você coloca uma bola de boliche nessa cama elástica, ela vai deformar. E aí você tem a bola de boliche aqui, certo? Se você colocar um corpo menor nessa cama elástica, o que vai acontecer? Ele vai rolar em direção à bola de boliche. Tá? Se eu colocar uma bola de gude aqui, ela vai rolar na direção da bola de boliche. Ela vai ser atraída para a bola de boliche. Então, esse é um exemplo de como uma massa deforma o espaço, e aí essa deformação do espaço gera uma força aqui na bola de gude para ser atraída em direção à bola de boliche, ok? Então, o campo é como se fosse a cama elástica deformada. E a mesma coisa acontece com o campo elétrico. Ele, de alguma forma, mexe no espaço ao redor dele e faz com que outra carga seja atraída por ele. Só que esse espaço deformado, ele não pode ser sentido por qualquer coisa. Ele vai ser sentido somente por uma carga. Uma partícula sem carga não sente um campo elétrico ou magnético, ok? Bom, existem mais coisas parecidas entre a gravidade e o eletromagnetismo. Qual que é, por exemplo, a força que uma carga sente quando está próxima de outra carga? Vamos supor que essa é uma carga Q grande e essa é uma carga Q pequena. Tá? A força que a carga Q pequena vai sentir atraindo ou repelindo, então vamos pensar, o módulo da força, ela vai ser esse Q pequeno vezes o Q grande dividido pela distância ao quadrado multiplicado por uma constante K, ok? Na gravitação, dizendo que essa é uma massa grande e essa é uma massa pequena, qual que é a força que a massa pequena sente de atração ou repulsão? Na verdade, a gravidade é só atração, né? E a força que ela vai sentir, então eu vou chamar essa aqui de força elétrica e essa aqui de força gravitacional, ok? A força que a massa pequena vai sentir é a massa pequena multiplicada pela massa grande dividido pela distância ao quadrado multiplicado por uma outra constante que a gente chama de G. Essa aqui é a constante gravitacional e essa aqui é a constante elétrica. Então aqui, se eu pegar isso aqui é o que a gente chama de campo elétrico. Tá? E isso aqui é o que a gente chama de aceleração da gravidade, que no caso da Terra, se essa massa é a massa da Terra, e se essa distância é o raio da Terra, a gente chama isso aqui de G. Tá? É aquele G pequeno, que vale mais ou menos 10, ele é a aceleração gravitacional. Isso aqui nada mais é do que um campo gravitacional que atrai uma massa. Ok? Mas qual que é a diferença entre isso aqui? Elas têm uma diferença de grandeza muito grande. Esse K daqui, ele é 9 vezes 10 a nona. Ponto
Como ficou? 9 vezes 10 a nona Newton metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Enquanto este G daqui, ele é igual a 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton por metro quadrado, Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Ok? Então vamos supor que aqui a gente tem uma carga de 1 Coulomb. Então essa carga aqui é de 1 Coulomb e essa outra carga também, pode ser as duas cargas de 1 Coulomb. Então aqui a força de atração vai ser 9 vezes 10 a nona Newton quadrado por metro quadrado. Se eu tiver aqui duas massas de 1 kg, aqui e aqui 1 kg, a minha força de atração vai ser 6 vezes 67 vezes 10 a menos 11. Então, enquanto aqui é 10 a menos 11, aqui a gente é em 10 a nona. Então, a comparação aqui entre uma carga de duas cargas de 1 Coulomb com duas massas de 1 kg é absurdamente diferente. Então a força elétrica ela pode ser muito mais forte do que a força gravitacional. Lógico que uma carga de 1 Coulomb não é pouca coisa. Tá? Para a gente ter ideia, a carga elétrica, que a gente representa por E, ela é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Okay? Então a carga elétrica ela é muito pequena comparado com 1 Coulomb. Né? Mas mesmo assim, a força que uma carga elétrica gera num corpo é muito maior do que a força gravitacional de uma massa de 1 kg. Okay? Tanto é que para a Terra poder gerar uma força suficiente para atrair a gente para o centro, ela tem que ter uma massa muito grande. A gente é atraído pela Terra, mas a gente não é atraído por uma coisa, sei lá, pesada. Né? Um elefante não atrai a gente. Em compensação, se você tiver uma grade de alta tensão e você encostar na grade de alta tensão, você vai grudar na grade de alta tensão. Você não vai cair, você vai ficar grudado, porque a força de atração que você vai ter com aquela grade vai ser tão forte, mas lógico, aí tem que ter muita corrente passando nessa grade, mas a força vai ser tão forte que vai superar a força da gravidade e você vai grudar nela. Tá? Então, outra coisa que é interessante aqui, deixa eu pensar. A gente vai ver forças de atração, a gente vai ver como o campo corresponde. E aí, uma coisa muito interessante aqui é que existe uma teoria, a teoria do eletromagnetismo, ela é muito bem formalizada e ela é muito completa. Então, a gente diz que ela é provavelmente a teoria mais completa dentro da física. Tudo dentro do eletromagnetismo se encaixa e se encaixa de uma maneira fechada. Você começa e vai desenvolvendo as fórmulas e de repente você chega naquele mesmo lugar e uma coisa leva a outra e vice-versa. Então, ela é uma teoria completa. Tá? Tudo se encaixa bem, tudo está bem explicado e você consegue resolver praticamente todos os problemas de eletromagnetismo sem ter brechas. Mas por outro lado, os problemas de eletromagnetismo às vezes são tão complexos que você não consegue resolver analiticamente. Então, um exemplo é o campo gerado por uma antena, ou como uma antena absorve um campo. Né? Existe uma parte da engenharia que é só sobre o estudo de antenas, para fazer antenas parabólicas, esse tipo de antena. Vocês já devem ter visto, existem vários tipos de antena para pegar sinal, né? Tem aquelas antenas do espinha de peixe, tem antenas que são circulares, com alguma coisinha aqui no meio. E aí a forma da antena e como ela capta o sinal é uma coisa extremamente complexa, você não consegue resolver analiticamente, então não é uma formulinha que você vai pegar aqui e conseguir resolver. Apesar de existir uma fórmula para calcular isso, a geometria é tão complexa que a gente não consegue usar a fórmula. Então, em eletromagnetismo, a gente consegue resolver na mão problemas simétricos, basicamente. Então, coisas esféricas,
cargas lineares, então se eu estou dentro de uma linha, eu tenho uma carga aqui, outra carga aqui, alguma coisa no meio. Então, se eu estiver bem no meio, eu consigo calcular o campo dessas duas cargas. Se eu tiver um fio com uma carga passando no fio, eu consigo resolver se isso é circular, eu consigo resolver se isso é quadrado. Mas se eu pegar uma forma bizarra e querer resolver o campo em algum lugar, não é trivial, às vezes eu não consigo resolver, provavelmente não vou conseguir resolver analiticamente. E aí, para isso, a gente usa métodos numéricos, e aí entra a computação. E a gente está fazendo engenharia de programação, pelo menos metade do pessoal que assiste aqui, algumas estão fazendo engenharia de produção, mas a computação entra aqui para a gente calcular numericamente problemas que a gente não consegue resolver analiticamente. Ok? E outra coisa é que... Calma aí que eu estou esquecendo, eu ia falar alguma coisa aqui, já lembrei 2 vezes, já esqueci de novo. Bom, se eu lembrar mais pra frente eu vou comentar, mas então é isso que a gente vai lidar no eletromagnetismo. Eu espero que vocês estejam tão animados quanto eu. É uma das partes da física mais interessantes, nem por isso é fácil, na verdade ela é bem difícil, mas a gente vai usar aí bastante coisa do que a gente viu em cálculo, vai conseguir resolver esses problemas, e qualquer dúvida eu estou aí para ajudar vocês. Então, bom começo de bimestre e força aí!